Neste vídeo de hoje vou-vos mostrar como é que podem automatizar tarefas repetitivas que estão sempre a fazer no vosso dia-a-dia. Por exemplo, neste caso aqui eu tenho uma base de dados onde tenho o ID do produto, o nome, a categoria, o preço, a quantidade em estoque, o fornecedor, entre muitas outras características. E vamos imaginar que no meu dia-a-dia eu quero copiar somente algumas colunas para apresentar os dados ou para analisar ou para enviar para alguém. Neste caso, eu quero simplesmente colar o ID do produto, o preço, a quantidade de stock e o fornecedor. Então o que é que eu iria ter que fazer? Iria ter que ir aqui, não é? Quantidade de produto, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar tudo, Ctrl C e vamos aqui Ctrl V. Vamos da mesma forma, fazemos da mesma forma no preço, selecionar tudo, Ctrl C, Ctrl V, ok? Vamos agora à quantidade em stock, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C, Ctrl V e a mesma coisa do fornecedor. Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C, Ctrl V. Ok. Só que o que é que acontece? Sempre que eu tenho novos produtos, por exemplo, agora eu vou colocar aqui o P011. Ok. E até vou copiar mesmo a linha de cima porque o que me interessa a mim, obviamente que isto não era verdade, porque nós não podemos ter o produto exatamente igual, mas vamos supor que é o que me interessa a mim, em que eu tenho um novo produto. Então o que é que eu iria ter que fazer? Novamente, selecionar, coluna a coluna e copiar e colar, ok? Vou aqui ao preço, seleciono tudo, copiar e colar. A quantidade em estoque, e até neste caso, como a quantidade em estoque e o fornecedor estão ao lado um do outro, até posso selecionar os dois, copiar e colar. E o mesmo acontecia se eu tivesse menos registros, por exemplo, se eu neste momento agora aqui apagar estes registros, ok? Eu, das duas uma, ou tinha que apagar aqui, ou ia ter que apagar isto tudo, ok? Para copiar, porquê? Porque se eu, pura e simplesmente, copiar aqui e colar por cima, ele não me vai apagar o que está aqui. Portanto, antes de voltar a copiar, o que é que nós temos que fazer? Selecionar tudo, ir aqui ao separador base, onde diz aqui edição nesta linhinha, colocar em apagar tudo, limpar tudo. Para quê? Para desta forma assim conseguirmos Ctrl C, Ctrl V e assim sucessivamente. Ctrl C, Ctrl V e a mesma coisa aqui na quantidade e no supplier. Só que têm que admitir e têm que concordar comigo, isto realmente não é nada prático, ok? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui criar uma macro, vamos aqui gravar uma macro para dar indicação ao Excel do que é que nós queremos fazer, ok? Assim, sempre que nós executarmos essa macro, ele vai fazer o que nós lhe demos indicação. E não precisamos de andar sempre a repetir estas tarefas. Então, o que é que vamos fazer? Antes de mais, vamos gravar a macro. Portanto, vamos aqui onde diz programador, gravar macro. E que nome é que eu lhe vou dar? Eu vou dar aqui copiar dados, ok? Se quiserem colocar algum atalho, podem colocar. Eu neste caso não vou colocar nenhum atalho porque depois de gravar esta macro, eu vou atribuir lá um botão para sempre que eu carregar naquele botão, esta macro ser executada, esta macro correr aqui no Excel, ok? Portanto, copiar dados, ok? E reparem que já está a gravar a macro, ok? De tal forma que está ali que eu posso terminar quando quiser. E o que é que vai acontecer? Neste momento, o Excel vai registar todos os passos que eu vou fazer e vai ficar nessa macro. Que assim, quando eu quiser replicar e executar a macro, ele vai fazer tudo exatamente igual. Antes de mais, então, o que é que nós temos que fazer? Antes sequer de copiar o que quer que seja daqui, nós temos que limpar aqui o que está no na nossa tabela, porque nós não sabemos se vai ter mais ou menos linhas. Portanto, selecionamos a primeira linha de onde está o primeiro produto. Por o cabeçalho não vou selecionar, porque o cabeçalho eu quero que ele continue lá. Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita, que ele assim vai-me selecionar tudo, independentemente de quantas linhas tenho. Porque se eu ponho Ctrl Shift seta para baixo, ele vai selecionar até à última linha, independentemente de eu ter 5, 10, 15, 20, 100, por aí adiante. Agora o que é que nós vamos fazer? Limpar. Portanto,
Eu vou aqui a base, nesta parte de edição, na borrachas, que colocamos aqui limpar tudo. Ok. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos então copiar o produto, selecionamos a primeira célula, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C. Clicamos aqui, Ctrl V. No preço, a mesma coisa. Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C e aqui Ctrl V. E agora, queremos a quantidade, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C e o fornecedor, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C, Ctrl V. Por último, mas não menos importante, reparem que não temos aqui estas linhas bonitas a fechar, digamos assim, a nossa tabela. Portanto, selecionamos os dados todos, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita e vamos aqui a nossos limites, todos os limites e está feito, ok? Já temos tudo o que queremos na nossa macro. É estes espacinhos todos que nós queremos fazer sempre que tivermos novos dados. Então o que é que agora fazemos? Vamos ao programador, termina a gravação. Perfeito. Agora, para isto estar sempre a correr, é mais fácil nós pormos aqui um botão para identificar esta macro. Para quê? Para não termos que ir sempre aqui macros e executar a macro, porque podemos fazê-lo. Cada vez que quisermos copiar, podemos ir aqui às macros, está aqui a nossa macro e podemos executar. Mas têm que admitir que é muito mais prático, é muito mais intuitivo. Se tivermos aqui um botão onde carregamos, ele automaticamente executa a macro. Portanto, o que é que vamos fazer? Um botão, vamos inserir o botão. Mas um botão não é mais do que uma forma no Excel. Portanto, vamos aqui onde diz inserir, ilustrações, formas. Eu vou aqui até selecionar esta. Vou colocar aqui, ok. E até vou escrever aqui dentro, copiar dados. Vou até só formatar aqui o texto. Base. Vamos aqui centrar. Podemos pôr a negrito. Até posso aumentar um pouco. E já está. Isto também é super prático. Porquê? Porque se vocês partilharem este ficheiro com alguém, é muito mais fácil, é muito mais intuitivo vocês dizerem assim, olha, sempre que houver mais ou menos dados no ficheiro, basta carregar em copiar dados, do que estar a explicar à pessoa que tem que ir copiar a coluna, colar, copiar, colar e assim sucessivamente. Agora, por fim, porque neste caso isto não é nada, isto não é só uma forma, temos que atribuir a macro a esta forma para ficar um botão interativo. Portanto, botão do lado direito em cima da forma, vamos aqui a atribuir macro. E neste caso aqui eu só tenho esta macro criada, porque eu só tenho aqui esta, mas podia ter mais. Por isso é que também é super importante vocês darem um nome intuitivo às vossas macros para saberem logo, a bater o olho, o que é. Neste caso tenho aqui esta, copiar dados, o que é que eu vou fazer? Ok, perfeito. E agora, sempre que eu carregar aqui, ele automaticamente faz-me tudo o que eu decidi, o que eu quero, mas de uma forma muito mais rápida. Vamos até experimentar. Eu vou agora aqui colocar o P10, P010, é um tablet, por exemplo, a categoria é Electronics, sei lá, 359, o stock vai ser 150, vamos pôr aqui o supplier A, vou pôr aqui 0,4, 25, é black e vamos pôr aqui uns 20, ok. Se eu copiar aqui dados, reparem que eu vou carregar só uma vez no botão e automaticamente numa questão de segundos já temos aqui todos os dados. O mesmo acontece e funciona se eu apagar. Eu até vou aqui apagar aqui estas duas linhas e se eu novamente carregar em copiar dados, reparem que fica só os 8 e fica mesmo ali, ok? Portanto, conseguem de uma forma muito mais rápida, muito mais intuitiva, automatizar aqui algumas tarefas. E quem diz esta questão de copiar, diz muitas outras. Portanto, pensem assim, no vosso dia-a-dia, o que é que vocês estão sempre a repetir? Que tarefas é que estão sempre a fazer exatamente o mesmo? Essas tarefas vocês podem automatizá-las através da gravação de uma macro, atribuir a um botão e depois basta carregar o botão.
É bem mais simples, bem mais prático e reduz imenso a probabilidade de erro. Por último, mas não menos importante, não se esqueçam nunca que sempre que têm macros nos vossos ficheiros, têm que guardar o ficheiro com autorização de macros, porque se guardam o ficheiro simplesmente como um ficheiro de Excel, depois vão perder aqui esta gravação desta macro, este código, e não vão conseguir executá-lo. Por isso, quando forem aqui a ficheiro, vão a guardar como, onde tem aqui macros, que é o nome do meu ficheiro, está tudo bem, mas aqui em vez de guardar num simples livro de Excel, tem que guardar livro de Excel com permissão para macros, ok? Isto é super importante, porque senão vão perder as macros, e vou colocar em guardar. E desta forma, já conseguem automatizar todas as vossas tarefas aqui no Excel.